O senador Flávio Bolsonaro enviou uma carta ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos pedindo a suspensão ou o adiamento da aplicação de novas tarifas de 25% contra as exportações brasileiras. O argumento seria o período eleitoral e como o presidente Lula seria beneficiado com essas novas taxas. Eu vou conversar com a repórter Thaisa Medeiros, que está lá em Brasília, com os detalhes dessa carta do senador e a repercussão que aconteceu lá na capital. Thaisa, boa noite. Ótima noite, Márcia, a você e a todos. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, disse nesse documento enviado ao USTR que manter essas tarifas de 25% seria uma vitória política para o presidente Lula. Também citou que seria o ideal suspender essas tarifas até o período eleitoral. Isso porque, na visão do senador e pré-candidato, existe aí uma tendência de que se interprete essas novas tarifas como uma tentativa de interferir na situação do pleito brasileiro, o que poderia também inflamar ainda mais a resistência dos brasileiros com os Estados Unidos. Então, na visão dele, seria mais prudente para os Estados Unidos recuarem nesse momento até pelo menos o período eleitoral. Ele também cita que os Estados Unidos têm interesse em não tomar medidas econômicas de grande porte contra uma democracia estrangeira em um período pré-eleição. Também fala dessa implementação após o período eleitoral não caracterizaria, na visão do povo brasileiro, uma tentativa de interferir. Ele diz o seguinte: adiar a implementação diz respeito apenas ao momento e à percepção da ação dos Estados Unidos e reforça, com base em fundamentos inteiramente internos, a política dos Estados Unidos, à disposição que a lei já permite. Ele também solicita que o presidente Donald Trump abra imediatamente uma negociação bilateral com os setores mais afetados pelas novas sobretaxas a partir do dia 15 de julho. Ele alega, que existe essa necessidade de que seja negociado diretamente com os Estados Unidos essas mudanças relacionadas aí às exportações brasileiras e que as taxas puniriam não só a economia brasileira, mas também a economia norte-americana. E por falar na economia, ele também cita o Mercosul, diz que o Brasil precisa se desprender das amarras do bloco econômico e também fortalecer os acordos comerciais e os investimentos com os Estados Unidos, uma aproximação com os Estados Unidos, mas que muitas vezes o bloco limita, restringe esse tipo de abordagem, por isso é preciso que o Brasil se liberte dessas amarras na visão do senador. Ele diz o seguinte: o Brasil busca maneiras de se libertar das amarras do Mercosul que impediram administrações passadas de realizar tais negociações com os Estados Unidos. É isso que defende, então, Flávio Bolsonaro, que também pontuou sobre o PIX. O PIX que vem sendo alvo de críticas por parte do USTR, como práticas desleais, de pagamentos, de meios de pagamento, e ele traz nesse documento enviado ao escritório comercial, justamente dizendo que é um ponto forte da gestão do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que da mesma forma os Estados Unidos também possuem mecanismos de pagamento que também podem ser considerados uma prática desleal. Portanto, essa crítica não deveria valer para o PIX brasileiro. Volto com você. Muito obrigado, Thaisa Medeiros. O presidente Lula usou as redes sociais para responder a essa carta de Flávio Bolsonaro. O presidente acusou o senador e a família dele de entreguismo ao, nas palavras de Lula, submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. O presidente afirmou que Flávio Bolsonaro tomou uma atitude de traidor da pátria ao pedir o adiamento do tarifaço e disse que o senador atacou os interesses do povo brasileiro ao defender o fim do Mercosul. O presidente Lula finaliza dizendo que Flávio não conseguirá entregar o PIX a interesses estrangeiros e diz que o Brasil não está à venda. Essa discussão em relação às tarifas que podem ser aplicadas pelos Estados Unidos ou não, esse pedido de adiamento das tarifas e principalmente essa justificativa do período eleitoral é assunto para a nossa analista de política, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Esse certamente vai ser um tópico que deverá ser muito usado durante a campanha eleitoral. Até porque o senador Flávio Bolsonaro, percebendo o impacto que teve essa carta e seu conteúdo, já respondeu a postagem
do presidente Lula. Hoje ele foi rápido, né, Jussara, na resposta. É isso, Márcio. Boa noite para você e a todos. Márcio, a questão do tarifaço, que na próxima segunda-feira vai ter uma audiência pública lá nos Estados Unidos, na qual o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato ao PL à presidência, vai participar, ela já é um dos pontos mais rumorosos dessa pré-campanha eleitoral e vai ganhar, a tendência é ganhar força, até porque o prazo dos Estados Unidos definirem se vai aplicar ou não as tarifas é no dia 15 de julho, depois, claro, dessa audiência que será realizada na segunda-feira. Mas a julgar pelas publicações hoje, Márcio, mostra que é o tema central para as duas campanhas. Mais cedo, como contou a Thaisa Medeiros, foi divulgada a carta que Flávio Bolsonaro enviou aos Estados Unidos, dizendo que a aplicação dessas tarifas ajudaria o presidente Lula, e o presidente Lula aproveitou para ir para as redes sociais, fazer uma publicação acusando justamente Bolsonaro e a sua família, Flávio Bolsonaro e a família, de entreguismo e de traidores da pátria. Por quê? Porque o presidente Lula, de modo geral, e o PT reforçam que essa aplicação dessa sobretaxa aos produtos brasileiros, elas vem numa sequência da atuação da família Bolsonaro lá nos Estados Unidos, quando pedia a aplicação da Lei Magnitsky por causa daquele processo da trama golpista que acabou condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é um discurso que o presidente Lula vai seguir explorando na sua reeleição. Quando o Flávio Bolsonaro, na carta aos Estados Unidos, ele acaba dizendo que essa aplicação da tarifa ajudaria Lula, ele não menciona que aqui ele enfrenta justamente uma série de resistências e acusação dessa atuação da família Bolsonaro junto ao governo americano pela aplicação dessas tarifas. Então, esse é o combustível dessa disputa eleitoral neste momento. Como você mencionou, o Flávio Bolsonaro, depois dessa publicação do presidente Lula, foi às redes sociais dizendo que o presidente Lula atribuiu o tarifaço, né, ao presidente Lula e dizendo que ele faz uma falsa defesa da soberania. Ou seja, Flávio Bolsonaro, mais uma vez, ele na sua manifestação, ele tenta desviar o foco dessa questão do tarifaço, dizendo que ele que está pedindo para que não sejam aplicadas essas tarifas. Ele fala também que nessa audiência nos Estados Unidos vai fazer a defesa do PIX e, mais uma vez, Márcio, ele cita a questão da equiparação das facções brasileiras com organizações terroristas. E aí ele diz o seguinte, que o presidente Lula foi contra, que ele busca uma proteção, enfim. Ele, mais uma vez, usa esse discurso. Mas o que a gente consegue entender até aqui, conversando com as duas pré-campanhas, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do presidente Lula, que esse é um ponto central. Para o presidente Lula, o discurso da soberania, ele é muito importante. É quando ele consegue ir melhor, inclusive, nas pesquisas de intenção de voto. Para Flávio Bolsonaro, entrar nesse campo das relações com os Estados Unidos e com o tarifaço é um modo importante também deles fugir das próprias crises internas. A gente está falando da mais recente, da crise envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.